O Hollow branco do Ichigo é um verdadeiro mistério em Bleach, porque diferente dos outros seres que foram rolificados, o Ichigo Kurosaki já nasceu com seu Hollow dentro do seu corpo, o que aí torna um verdadeiro mistério, porque se você, assim como eu, viu somente o anime, sabe que o único meio de um Shinigami ter o poder de um Hollow é adquirir uma máscara e se ele for contaminado e sofrer um processo doloroso de rolificação, além aí de quase morrer. Mas aí, como é que o Ichigo tem um? Porque se você reparar, o Hollow dele é o único que, digamos assim, está vivo. Ele tem vontade própria. E diversas vezes no anime, quando o Ichigo está em uma luta ou prestes a morrer, o Hollow toma o controle e assume o corpo do Kurosaki. Além de várias vezes já ter dito que se o Ichigo der mole, ele vai assumir completamente o corpo dele. E é por isso que hoje a gente vai ver qual é a origem do Hollow branco e mais algumas coisas aí de Bleach, já que o anime vai voltar e a gente ama. Oi, eu sou o Marcos e se você não sabe, a origem do Hollow branco não foi mostrado pra gente no anime, porque quando ia chegar nesse arco na Guerra dos Mil Anos, o anime simplesmente acabou. Fecharam tudo e a história infelizmente tinha parado de ser contada pra gente através do anime e continuou somente no mangá, que aliás o anime vai voltar ainda esse ano. Olha, eu sou um fã de Bleach, pra mim Bleach é topzera e tô muito feliz que o anime vai voltar. Mas voltando, então por isso você provavelmente não deve saber a origem do branco. O branco é esse Hollow do Ichigo e a origem dele foi contada pra gente em um flashback durante o arco da Guerra Sangrenta dos 1000 anos, que é o arco final de Bleach. E é um mini arco dentro desse grande arco da Guerra dos 1000 anos. É um pequeno arquinho chamado de Tudo Menos a Chuva. Mas pra isso a gente tem que voltar um pouco lá no anime pra você relembrar do pai dele, que era um capitão. Ali no arco da batalha contra o Aizen, a gente descobre que o pai do Ichigo é um capitão, ou seja, um Shinigami. Aquele pai dele idiota que trabalha naquela clínica era alguém bastante importante na sociedade dos Shinigamis, sendo ali um capitão, um chefe de divisão. E ensinou pro Ichigo a técnica mais poderosa que existe, que é o Getsuga Tensho Final, que é a técnica épica que deixa ele com aqueles cabelos longos, uma nova forma. Enfim, isso meio que foi deixado pra gente de lado, mas nesse pequeno arco, que tem uma ligação direta com o Hollow, o branco, o Ichigo não estava numa situação muito boa e o seu pai surgiu pra então contar o seu passado, um pedaço da sua história. Há muito tempo atrás, o Isshin Shiba era capitão da divisão 10 e ele recebeu um relatório estranho de que um Shinigami havia sido atacado, ou seja, um ceifeiro, e morreu na cidade de Narukishi. E aí quando mandaram mais Shinigamis, sempre era o mesmo. Quem ia lá resolver o problema na cidade morria, o que chamou a atenção do Isshin, que foi lá pessoalmente para ver qual era o problema que estava matando outros ceifeiros. E ele lá cruzou com alguns outros ceifeiros que faziam a patrulha da região. E ele soube que sempre que chovia, alguém morria. Ou seja, quando chovia, era para se evitar a chuva ao máximo. E ele foi avisado que se chovesse, era para ele fugir. Mas o Isshin não escutou. E assim que começou a chuva, ele partiu que nem um doido pela cidade, procurando qualquer sinal do que estava causando a morte das pessoas e dos Shinigamis. Então, ele, que era um capitão, ou seja, alguém bastante poderoso, acostumado a lidar com altos combates com inimigos poderosíssimos, sente uma Reiatsu extremamente poderosa. E quando ele olha, lá estava. O monstro que estava emitindo essa energia espiritual muito grande era o Hollow, o branco. E ele era totalmente diferente dos Hollows comuns. Ele era todo preto. E esse Hollow era o nosso querido branco, que viria a ser o Hollow do Ichigo, na sua forma mais primitiva, um Hollow selvagem. E ele também tinha um outro diferencial, que se você reparar, os Hollows, inclusive os espadas, os Vastolords, sempre eles têm um furo aqui no peito. Só que o branco, ele não tem isso. Ele não tem um pedaço faltando nele aqui no coração, no centro do peito dele. O dele está completamente fechado. Então, a luta começou. Um capitão contra o Hollow e a luta, por incrível que pareça, foi pau a pau. Calma aí, você me entendeu. Tô falando, né, no sentido de luta. Só que tinha um pequeno detalhe que fazia toda a diferença. Esse Hollow não lutava aleatoriamente como os outros. Ele lutava com estratégia e ritmo muito parecido com um Shinigami. E deixa eu te explicar como é que funciona o surgimento de um Hollow em Bleach. O Hollow é o resultado de uma alma que sofre. Caso ela não faça corretamente o ritual de purificação e vá para o outro mundo, se ele não fizer isso no seu pós-morte e ainda ficar preso com pendências na Terra, a sua alma vai para o Ecomundo e se transforma em um Hollow. Só que o branco não é o resultado de uma alma humana que morreu. Ele é o resultado do acúmulo de várias almas de Shinigamis. E se você sabe bem, isso não é possível. Shinigamis não podem morrer e gerar um Hollow. Mas aí nisso tem o dedo do podre de quem? Sosuke Aizen, que já estava colocando seus experimentos em prática e criou esse super poderoso Hollow com um poder igual ou superior ao de um capitão. E isso a gente está falando de um Hollow na sua forma comum, na sua forma selvagem. A gente
não tá nem falando de um Hollow na sua forma de Vasto Lord. Ou seja, esse Hollow na sua forma mais básica já fazia frente a um capitão. Aizen usou um longo processo para conseguir sintetizar várias almas de Shinigamis e transformou elas em um único Hollow muito poderoso, no caso Branco, que é o nome dele. E ele era tão poderoso que nem mesmo o Shin, que era capitão da divisão 10, conseguia derrotá-lo usando somente a Shikai. E o Branco tem o potencial de ser o Hollow mais forte que existe, superior mesmo até os Vasto Lords espadas do Aizen, até porque foi o poder dele que derrotou o Kyoha na sua última forma. E quando o Shin usar a sua Bankai, ele foi sabotado pelo Aizen, que o impediu, fazendo que ele não conseguisse sacar a sua Bankai. E a luta foi continuando com o Branco se adaptando ao estilo de luta do Shin e ficando cada vez mais forte. Mas havia alguém observando aquilo tudo. Uma mulher Quincy, que sente as duas Reiatsu se confrontando e vai ajudar porque sentiu um forte aviso de perigo. E chegando lá, a jovem Quincy vê o Shinigami, né, esse ceifeiro, lutando contra essa monstruosidade Hollow, que um capitão estava penando para derrotar. Ela distrai o monstro, permitindo levar um ataque da criatura que a mordeu. E em um instante, ela então usa esse tempo para derrotar o Hollow usando o seu poder de Quincy. E ela conseguiu derrotar esse Hollow que um capitão estava penando para conseguir derrotar. Ou seja, a menina é muito poderosa. Isso porque ela é uma Quincy de sangue puro. E a jovem se chamava Masaki Kurosaki. Vulgo aí para você saber, a mãe, futura mãe de Ichigo Kurosaki. Foi assim que os dois, o pai e a mãe dele, se conheceram. E é aí que a história vai ficando cada vez mais louca. O Hollow, quando foi derrotado, ele se autodestrói se explodindo. E depois o tempo passa, mas algo aconteceu. Quando o Hollow mordeu a Masaki, ele escolheu ela como um alvo do processo de rolificação. O que é bizarro, porque a alma de um Quincy não se mistura com a alma de Hollow. É um veneno mortal. E conforme o tempo ia passando, a alma da Masaki não iria sofrer o processo de rolificação, fazendo com que ela se tornasse um Visard, que são Shinigamis com poderes de Hollow. Na verdade, ela iria morrer, porque afinal, ela é uma Quincy. Mas eis que surge uma pessoa para ajudar. Alguém que já havia tido experiências com Hollow e rolificação. O Kisuke Urahara. Ele explica que é um ex-Shinigami e ajuda o Ishin a salvar a Masaki. O Urahara fez um Jigai especial e pergunta se o capitão estaria disposto a fazer qualquer coisa para salvar a garota. Ishin concorda, então para salvar a alma da Masaki, ele tinha que abdicar de seus poderes de Shinigami. Isso porque a alma de Hollow é como se fosse uma chama que queimaria a alma da Masaki, que é uma Quincy. Mas se o Ishin sacrificasse os seus poderes, a sua alma Shinigami faria uma barreira. Em resumo, a alma de Hollow funcionaria ali como um fogo, consumiria a alma da Masaki. Só que como ele colocou os poderes do Shin ali, a sua alma de Shinigami faria uma barreira. Em resumo, a alma de Hollow é como se fosse um fogo e a do Ishin é a água. E foi desse jeito que ele se tornou humano. Ele abdicou de seus poderes e de sua posição como capitão e se tornou humano para parar o processo de rolificação da Masaki. Isso porque levaria ela à morte. E o tempo passou e anos depois, ele e a Masaki tiveram ali alguma coisa. Jogaram no futebol e, em resumo, o Ichigo veio a nascer. O Ichigo nasceu sendo um descendente de um Shinigami e de uma Quincy. A criança tinha os poderes dos dois seres. Mas não só isso. Quando a Masaki deu à luz ao Ichigo, a alma do Hollow foi para o Ichigo e se fundiu com a dele, já que afinal a alma dele também era de um Shinigami, completando o processo de rolificação nele. Só que na verdade, esse processo foi muito mais simbiótico do que o próprio Aizen havia previsto, porque o Hollow renasceu à medida que o Ichigo ia se desenvolvendo na barriga da Masaki. Ou seja, meu caro leigo, tanto o Ichigo quanto o Hollow, o branco, são a mesma pessoa. Isso porque o processo de rolificação deles é muito mais superior, porque o Hollow, como ele cresceu junto com o Ichigo, se formando as duas almas uma única só coisa, o Hollow verdadeiramente se tornou o espírito interior do Ichigo, que no caso, qual é o espírito interior de um Shinigami? A sua Zanpakuto. Calma aí, você achava que a Zanpakuto do Ichigo, o espírito da Zanpakuto dele, era aquele cara lá? Não, negativo. Aquele é o espírito da sua alma de Quincy. O verdadeiro espírito da espada do Ichigo é o Hollow, o Zangetsu, o branco. Mas eu aposto que você não sabia dessa revelação, que só foi mostrada pra gente mais pra frente no mangá. Infelizmente não chegou no anime, mas vai ser adaptada. Então logo logo a gente vai ver a origem do Hollow branco no anime. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado. A gente viu a origem dele, e é isso. Eu sou o Marco e não se esqueça de clicar aqui no botãozinho de gostei e se inscrever no meu canal, porque isso me ajuda muito. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!